portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa passagem ela é muito interessante. Parece que nós, quando lemos esta passagem, parece que nós estamos bem inseridos nesse contexto, com relação a não seguir mais as coisas da carne, mas as coisas do Espírito. E, de fato, nós somos espirituais? Ou será que somos carnais, assim como aqueles que viveu no tempo da lei, na dispensação da lei, que eles só tinham interesses materiais, eles eram carnais? Jacó, Abraão, Isaac, todos esses, os patriarcas, Melquisedeque, enfim, todos esses povos eram carnais. Mas o que no passado, o que era carne, o que era material, tudo estava apontando, né, como é uma certa representatividade para o espiritual, que seria quando o Salvador viesse para nos dar a vida através da sua morte, para nos resgatar através da sua morte. Aí sim estaríamos vivendo no Espírito, e não sobre as ordenanças da lei de Moisés, que era uma lei civil e religiosa. E, de fato, nós deixamos de lado as coisas da lei, nós deixamos de lado as ordenanças da lei de Moisés, nós estamos seguindo, de fato, a graça do Salvador Jesus Cristo? Estamos vivendo uma vida espiritual? Ou será que estamos vivendo as mesmas ordenanças, as mesmas práticas do tempo passado? Quando nós dizemos que estamos salvos em Cristo, nós estamos achando que estamos falando a verdade, mas de fato nós estamos mentindo, porque nós não seguimos as ordenanças dele. Por exemplo, o dízimo, por exemplo, nós lembramos que quando Deus prometeu a Abraão, mandou que saísse da sua terra, da sua parentela, e que daria essa terra por herança à descendência de Abraão. E foi o povo caminhando pelo deserto para até chegar à terra prometida, Canaã. Moisés não entrou na terra, mas Josué assumiu a responsabilidade, dividindo então a terra entre os filhos de Jacó, que depois se tornou Israel. E então as tribos, todas as 10 tribos, eram 12 tribos, mas a tribo de Levi era pequena. A tribo de Levi não tinha herança. E todos os outros filhos de Jacó, cada um tinha as suas heranças, terras, enfim, para plantar, enfim. Então Deus ordenou que, como os outros tinham bens e tinham terras e como plantar e colher, e a tribo de Levi não tinha, Deus ordenou que a tribo de Israel, que as outras tribos todas, as 10 tribos, tirassem 10% das suas colheitas, que seriam 10% do trigo, do arroz, do feijão, 10% da produção de gado, novilho, bezerro, esse negócio todo, né? Era para dar o dízimo de comida, cereais e também dos animais. E então, a tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo sacerdócio, eles eram a tribo de sacerdote, então a tribo sacerdotal. Eles cuidavam do tabernáculo, da casa de Deus, né? Enfim, é uma casa também representativa, né? E então foi ordenado que todas as outras 10 tribos tirassem 10% das colheitas de tudo que colhia, entre a produção dos animais também. Era para dar 10% para a tribo de Levi, para eles se alimentarem, né? Para eles ajuntar
e distribuir também para o órfão, para a viúva, né, que também não tinha como se manter, e para o forasteiro. Só que era só a tribo, era só os israelitas que tinham que dar dízimo. E segundo a ordem que Deus deu através da lei de Moisés, só os levitas, só a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, podia receber os dízimos, esses 10% das colheitas. Lembrando que as colheitas aconteciam de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Claro, você não colhe arroz todo mês, você não colhe trigo todo mês, o seu gado não dá cria todo mês. Então o dízimo não era todo mês. Então por que os pastores hoje cobram dízimo todo mês? Tem um negócio errado aí. O pastor cobra o dízimo todo mês das igrejas evangélicas e de fato, naquela época não era todo mês. Era o dízimo de alimentos, era o dízimo de animais que eram produzidos, que produziam, né, criavam filhote, e era dado para a tribo de Levi, não era dado para Deus. Eles cuidavam do tabernáculo, mas era dado para eles. Era eles que se alimentavam, era eles que cuidavam das ordenanças divinas. Mas era a lei de Moisés, e isso acabou. Não existe mais essa necessidade de dar dízimo. Hoje, em Israel, nem os próprios judeus dão aqueles dízimos mais. Então, por que nas nossas igrejas evangélicas o pastor cobra dízimo todo mês? É para gerar patrimônio? É para aumentar o número de congregações? E, enfim, para se tornar um império, assim como o Bispo Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, essa corja de bandido que vive sugando o dinheiro dos dízimos do povo sem que Deus ordena a fazer isso. Porque o dízimo era do tempo da lei. Então, se você diz que serve a Cristo e continua cobrando dízimo, você, pastor, está debaixo de maldição. Não está escrito que todo aquele que observa a lei depois que o Salvador se entregou na cruz por nós, está debaixo de maldição, quem volta às práticas da lei de Moisés. Então, você, pastor, que cobra dízimo, está debaixo de maldição. Consequentemente, aqueles que fazem parte da igreja, da sua igreja, e que dão dízimo, também estão debaixo de maldição. Assim como Deus se dirige aos sacerdotes, porque estavam também tirando parte daquele dízimo que era somente para a tribo de Israel, para a tribo de Levi, e estavam vendendo, levando para a porta do templo os animais e cereais e coisas assim, para vender na porta do templo. Foi aonde o Salvador entrou chicoteando eles. Mas o Salvador não estava defendendo o templo. O Salvador estava defendendo o concerto de Moisés com Deus, com os israelitas. Estava defendendo a lei de Moisés, porque Jesus era judeu. Então ele também obedecia à lei de Moisés. Então, se você acha que você é espiritual, está no tempo da graça, mas se você dá dízimo, você não está no tempo da graça. Você está obedecendo à lei de Moisés, que a lei do dízimo foi criada por Moisés, né? Em acordo com Deus. Então, muitas outras coisas são partes da lei e hoje nossas denominações obedecem como se fosse doutrina do Salvador.